Muito bem, estamos juntos mais uma vez para a gravação do nosso IBJMS Podcast e nesta noite temos um convidado bastante especial. Eu quero ter assim o privilégio e a oportunidade de fazer uma breve apresentação e eu estou aqui com a minha colinha, tá bom? Este irmão nasceu em um lar evangélico e já é da terceira geração de batistas na sua família, ou seja, os seus avós já eram batistas. Algo bastante semelhante, inclusive, com a minha família, não é? Ele iniciou seus estudos na área de música, mais especificamente, se tornou um estudante de piano aos 14 anos de idade, quando estava frequentando ali a Igreja Batista em Vila Gerte, inclusive onde essa semana, na semana passada agora, entre os dias 12 ou 13 de julho até dia 15, aconteceu a Assembleia Anual da Convenção Batista do Estado de São Paulo, lá em Vila Gerte. Um abraço para todos os irmãos da igreja em Vila Gerte, para os nossos irmãos aí da Convenção Batista do Estado de São Paulo. E também esteve ali durante o desenvolvimento inicial do seu ministério, estudando no município de São Caetano. Após alguns anos de ter dado início aos seus estudos na área do piano, mais especificamente no ano de 1996, ele recebeu um chamado na área da música, sentiu um chamado do Senhor para atuação no Ministério de Música, para ser ministro de música, e aí então ele começou a estudar na Faculdade Teológica Batista em São Paulo, fez o curso de música sacra, tendo concluído no ano de 2003, quando, naquele ano, naquela ocasião, apresentou o recital de formatura, que foi composto por músicas de estilos variados, partindo lá do período da Renascença até a música moderna. E ele teve o privilégio e a responsabilidade, naquela ocasião, de conduzir esse recital, regendo o coral e também a orquestra que estava presente ali. Portanto, quero apresentar a vocês nessa noite o irmão Claudinei Batista do Nascimento. Seja muito bem-vindo para o nosso podcast, meu irmão. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês nesse momento. Continue com todos vocês, porque ela sempre está conosco, né? Amém, amém, amém. Essa abertura que eu fiz, o irmão quer fazer algum comentário ou eu fui razoavelmente... Não, foi isso mesmo. Apenas assim, eu comecei a estudar piano aos 14 anos, né? E ao longo do tempo, saindo da adolescência, entrando mais na juventude, foi que eu tive mesmo chamado, e aí em 96 que eu entrei na universidade, né? Porque o chamado foi bem antes de entrar no seminário, né? Em 96. Sim. Aí em 96 eu entrei no seminário, sim, né? Sim. Onde eu me graduei bacharel em música sacra. Muito bem, meu irmão. Então, vamos conversar um pouquinho aqui nessa noite. O irmão vai poder compartilhar conosco um pouco da tua experiência de vida. Uhum. E eu gosto sempre de conversar com os nossos convidados, pedindo para que compartilhem a sua experiência de conversão. O irmão, assim como eu, é batista de gerações, não é? Eu, na verdade, se não estiver enganado, por parte da minha mãe, já sou a 4ª geração de batistas na nossa família. O irmão é a 3ª geração. E isso, naturalmente, nos traz algumas coisas assim preciosas e privilégios, porque eu costumo dizer, né, com muito carinho, que nós que nascemos em lar evangélico temos o privilégio de ter nascido em berço de ouro. Uhum. Porque aquilo que há de mais precioso e importante para as nossas vidas, nós já passamos a ter contato na nossa... Não foi nem na infância. É de nascença mesmo. Uhum. Nós nascemos... Eu costumo dizer assim, eu tenho... Bom, eu vou falar a idade hoje, não tem problema, né? Estou com 45 anos de vida... E tenho 46 de igreja, porque a minha mãe já me levava para os cultos quando ela estava ali me gerando, né, no seu ventre, enfim. Mas se o irmão quiser compartilhar com a gente um pouco sobre isso, a tua história, a história de conversão, como que o irmão conheceu a Cristo, enfim.
Eu sou 13 anos mais crente do que você, porque porque eu tenho 58, né? Então, 13 a mais. Então, eu sou mais 13 mais crente do que Sim. Mas é pura brincadeira, isso aí é só para descontrair, né? Bom, eu me lembro muito bem quando eu era bem pequeno ainda, na casa que a gente morava lá em São Caetano, né? Eu sou nascido em São Caetano do Sul, né? E eu me lembro, quando eu era bem pequeno, todos os domingos de manhã, a gente estava se aprontando para ir para, né, se trocando para ir para a igreja, na escola dominical, aquela coisa toda, e todo domingo de manhã tinha um programa evangélico, na época, que era transmitido pela Rádio Cacique, uma rádio lá de São Caetano. Esse programa tinha a apresentação pelo deputado Ivan Espíndola de Ávila, que foi um nome bem conhecido no meio batista, no meio evangélico na época, né? E ele dirigia esse programa. Era um programa chamado Desfile de Coros e Conjuntos. Então, eu penso que, através das audições desse programa, todo domingo de manhã, que meu pai pedia para a gente colocar lá no rádio, nós tínhamos acho que se chamava eletrola, radiola, não sei, era um móvel grande assim, de madeira, né, de mais ou menos 1 metro e pouquinho, que tinha uma tampa em cima assim, que a gente colocava os LPs. Sim. E depois abria um outro negócio assim, onde tinha os botões para sintonizar as rádios e tal, e nas laterais tinha os 2 falantes, né? Era um móvel na época, muito usado na época. E a gente ligava aquele aparelho todo domingo de manhã para ouvir esse programa, né? E colocava LPs também na época, né? Eu acho que foi aí que Deus já começou a trabalhar na minha vida a questão da música, né? Desde pequenininho. Até eu fui crescendo, entrei na adolescência, tudo, e aos 14 anos eu comecei a estudar piano, né? Na tua família tem mais alguém que é músico ou Sim, musicista? sim. Eu tive um tio que já é falecido, né? O tio Abel. Ele tinha muito dom para música, né? Ele tocava harpa, tocava piano, tocava órgão, né? Então ele tinha muito dom para música. E uma tia minha também, falecida também, ambos eram irmãos da minha mãe, né? Minha tia tocava órgão, né? Eu lembro que eu era pequenininho, já vinha minha tia tocar órgão nos cultos e tal. Então, deixa eu te contar uma coisa, meu irmão. Bom, a gente tem de certa forma, um relacionamento bem distante, porque eu já compartilhei contigo que, sobretudo quando a minha família ainda morava em São Paulo, nós éramos frequentemente visitados por um dos teus tios. Uhum. Seu tio Antônio, né? Antônio, isso. O irmão Antônio Segura. E você falou sobre esse teu tio chamado Abel. Isso me trouxe à memória lembranças da minha tenridade. Eu digo isso porque eu me recordo que em algumas situações, em algumas ocasiões, o irmão Antônio Segura levou alguém, ou um irmão nosso, para fazer apresentações de harpa na Igreja Batista no Cambuci. Uhum. E muito provavelmente era o teu tio Abel. Abel. Era o meu tio Abel. Era o teu tio Abel. Eu penso e assim, que era assim. isso, quando o irmão falou, me passou um filme aqui. Tô fazendo, até agora, assim, eu tenho a percepção da minha memória muito nítida do momento de ter tido a oportunidade de ouvi-lo tocando harpa na nossa igreja. Para nós era quase... É como se o céu descesse, né? Era muito lindo. Eu lembro, quando eu era pequeno, meu tio era muito convidado para tocar nas diversas igrejas. E ele era um exímio Ele músico, tocava né? muito bem. Eu vi ele tocar muitas vezes. Agora, quem vai tirar essa dúvida sua é a minha mãe, com certeza. Sim, né? sim. Então, mas eu penso que era assim. Eu creio que era o Abel, assim. Sim, né? eu imagino. Eu era bem pequenininho na época, pequeno, entrando na adolescência ainda, né? Sim. Mas devia ser, sim. Sim, né? Eu era bem novinho. Garotinho aí de 5, 6, 7 anos. Esse meu tio Antônio, ele era um grande apreciador de música, instrumentos musicais. Ele tinha instrumentos musicais em casa, ele gostava de instrumentos musicais, né? Mas não tocava nada, mas apenas era um amante da música mesmo, né? Sim. Ele gostava, quando ele ia lá em casa,
ele pedia para eu tocar, eu já tocava piano na época, né, um pouco, ele pedia, gostava de me ver tocar os hinos, tudo. Então esse tio Antônio, que já faleceu também, Sim. ele era um grande apreciador da música. Eu me recordo, né? que quando nós visitávamos a casa dele, e por vezes isso acontecia com certa frequência também, eu me recordo que ele tinha órgão eletrônico na casa dele. Sim, assim, ele tinha. Que nem eu falei, ele gostava muito de ter instrumentos musicais. Sim, né? Eu me recordo então ele disso. tinha, ele comprava órgão, guitarra, violão, caixa de som. Ele gostava muito. Né? Sim, ele gostava muito, era um grande amante da música evangélica, tudo. Né? Então, o irmão teve assim uma influência familiar absolutamente direta, e isso conduziu para que o irmão, desde tenra idade, começasse a gostar de música e se interessasse por aprender. Tinha os músicos, né, que tocavam tudo, eu olhava, apreciava, e eu penso que Deus já foi trabalhando na minha vida, né, nessa questão, preparando para o chamado mais tarde. Né? Sim. E aí o irmão chegou lá até o curso da faculdade, né? Passou alguns anos ali dedicando-se muito, porque a gente sabe que não é fácil, a exigência é grande. Não é fácil. A exigência é grande. Eu costumo dizer assim, o primeiro ano é uma adaptação, mas a partir do segundo ano aí o negócio fica sério. E aí eu costumo dizer, né, que acontece um processo de seleção natural, né? Que seria como um filtro. Ali, quem tem realmente convicção do que quer para a vida, do chamado que tem, persevera, permanece e vai adiante. Tem gente que não assim mesmo. Não suporta É assim mesmo que funciona. Eu presenciei isso lá quando eu fazia o curso, né? O meu curso, na época, era de 4 anos. Então, para você ter uma ideia, eu estiquei para 6 anos, porque tinha semestres que eu tinha a liberdade de poder montar as minhas grades de matéria. Sim. E quando eu tinha essas oportunidades, eu montava as minhas grades de matéria um pouco mais leve, para sair mais cedo, para ir embora para casa, né? Porque a faculdade, o seminário, quem conhece, né, a Teológica de Perdizes, é lá em Perdizes, fica um pouco para cima da estação Barra Funda do metrô. Eu morava em São Caetano, era uma viagem boa. Então, tinha semestres em que eu montava um semestre só o primeiro período, até as 9 horas, para eu poder mais cedo ir embora. E numa dessa, meu curso se esticou para 6 anos. Sim. Né? Por isso que eu fiz de 96 a 2002. Né? Em 2003, fui dar o meu recital de formatura, e eu creio que a colação de grau também foi lá na Igreja Batista da Água Branca, a minha colação de grau. Né? Nesse período em que o irmão estava estudando música e depois aí nesse tempo de faculdade, o irmão já cooperava com igrejas naturalmente, né? O irmão pode falar com a gente um pouco sobre isso também? Ok. Bom, eu nasci meus pais eram membros, eu nasci na Igreja Batista da Vila Gerte, né? Em 65. E fui crescendo lá tudo e comecei a estudar piano em 1980, né? Quando eu tinha 14 para 15 anos, né? 14 anos e meio, mais ou menos. Apareceu um professor lá na época, muito bom, chamado Antônio Carlos Santana, que hoje ele está na França, na Europa, é concertista lá na Europa, tudo. E foi a pessoa que me ensinou o beabá do piano. Então, eu comecei em 1980 no estudo do piano, né? E fui indo, desenvolvendo. Esse professor me deu acesso ao cantor cristão para começar a tocar os hinos, aprender os hinos. E aí eu fui, né? Aí comecei a tocar na igreja. Para ser sincero, não lembro que ano. Eu acho que em 84, 85 eu já comecei a tocar na igreja. Depois, aos 18 para 19 anos mais ou menos, eu já comecei a ter as minhas experiências como regente de coral, né? Eu lembro que o primeiro hino que eu regi o coral da Igreja Batista da Vila Gerte foi o Jesus, Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Maravilhoso. Né? Uma das maiores obras já compostas em toda a história. Né? Um hino maravilhoso. Foi o primeiro hino que eu regi. Uma das obras que a gente pode chamar e considerar como sendo patrimônio da humanidade. Patrimônio, porque olha, inclusive Bach é um compositor um dos que eu mais admiro, né? Até porque foi ele quem estruturou a música como nós a conhecemos hoje, não é? Isso. Principalmente a música sacra, né? Sim. Porque ele tem diversas obras sacras aí, Paixão segundo São Mateus, Oratório de Natal, são obras maravilhosas. O interessante é que Bach, eu li isso na história, que toda obra sacra que ele compunha, ele escrevia no fim da partitura assim, em exaltação ao nome do Senhor, né? Uma frase, algo desse tipo assim, né? Então, quando eu tinha mais ou menos 18 anos, eu lembro que foi a minha primeira experiência como regente de coral.
Sim. Né? Foi o primeiro hino que eu regi. E daquela ocasião em diante, foi aí que Deus foi começando a me moldar, trabalhar mais a questão do chamado. Eu já tocava os hinos na igreja. Eu lembro que a Igreja Batista da Vila Gerte é uma igreja grande, né? Tem a galeria lá em cima. E eu sentava lá na galeria durante o culto, e a igreja havia comprado na época um piano de cauda preto muito bonito, e ele ficava lá embaixo, lá na lateral do palco. Hoje está muito diferente lá, né? Tem um palco grande que fizeram lá, tudo. Mas eu ficava na galeria olhando aquele piano e pensava assim comigo: um dia eu vou estar lá embaixo tocando, né? Esse dia chegou, né? Aí eu comecei a tocar na igreja, os hinos, né? Eu lembro que o meu professor, que era lá da igreja, ele fazia prelúdios maravilhosos, né? E aquilo foi, né? Enfim, Deus começou a usar tudo isso para autenticar o meu chamado, né? Aí eu fiquei na Vila Gerte trabalhando lá. Aí os anos foram passando, eu fui regendo coral, ensaiando cantatas, aquela coisa toda, né? Até que veio a convicção do chamado, e eu numa das conversas com o pastor Mário Pereira da Silva, que é o pastor da igreja lá hoje, embora ele já esteja parado, né? Já está uma certa idade. Eu lembro na conversa com ele no gabinete dele, ele falou bem assim: bom, irmão Claudinei, a igreja não vai investir no Claudinei, a igreja vai investir no reino de Deus, na obra de Deus. Então você vamos levar a diretoria, a questão do seu seminário, aquela coisa toda. Enfim, passou pela diretoria, foi tudo aprovado, entrei no seminário, né? E na Vila Gerte, comecei a fazer o seminário, trabalhando na Vila Gerte, regendo coral e tal, até que em 98 veio um convite da Primeira Igreja Batista de São Caetano, que inclusive é mãe da Vila Gerte, né? Que é lá perto, fica mais ou menos coisa de uns 3 quilômetros ou 4 de distância uma da outra. Sim. Veio um convite dessa igreja para eu dar um auxílio na área musical de lá, né? Aí eu fui ajudar lá a igreja, lá formei o coral, fiquei ensaiando o coral lá, tudo. E fiquei nessa... De 98 a 2000, eu fiquei com as duas igrejas, atuando na Vila Gerte e na Primeira de São Caetano, né? Já no seminário, né? Eu já em 98, quando houve o convite da Primeira de São Caetano, eu já estava há 2 anos no seminário, porque eu entrei em 96, né? Sim. Então eu fiquei entre Vila Gerte e São Caetano durante 2 anos, até 2000, né? Até que em 2000, o pastor Neto, que é o pastor da Primeira de São Caetano, falou para mim: Claudinei, é o momento já. Eu já senti a confirmação de Deus de que é o momento para você passar para cá definitivamente, né? E houve essa transição definitiva minha no ano de 2000, da Vila Gerte para a Primeira de São Caetano. E lá eu comecei a dedicar tempo integral, né, auxiliando na secretaria da igreja, parte administrativa, tudo, e cuidando da parte do coral. E continuei o meu seminário, né? E quando eu me formei, houve o culto lá na Primeira de São Caetano, né, da minha ordenação ao Ministério de Música. Sim. Né? E aí, estamos aí até hoje, trabalhando na obra do Senhor. Irmão, né? Bom, eu vou pular bastante na linha do tempo, né? Porque eu quero falar aqui para os nossos irmãos e amigos que nos acompanham nesse momento, que o irmão Claudinei está aqui na nossa igreja faz quanto tempo, meu irmão? Eu vim para cá um ano e meio? Mais ou menos, eu vim para cá em outubro de 2021. Ok, outubro de 2021, um pouco mais de 1 ano e meio, né? Daqui a pouquinho vão completar 2 anos. E hoje o irmão é o regente do nosso coral e também nos ajuda muito na área da música, sobretudo no que diz respeito aos hinos congregacionais, não é? O irmão gostaria de falar com a gente um pouco sobre esse tempo, sobre essa experiência que está sendo servir aqui na Morada do Sol. Sim, claro. Enfim. Olha, para mim está sendo uma bênção, né? Eu estou muito feliz, né, de estar aqui colaborando nessa igreja com o ministério que Deus nos deu, né? Porque quando eu vim embora para essa cidade, né, para quem está assistindo aí, estamos aqui em Indaiatuba, né? E quando eu vim para cá, me transferi de São Caetano para cá,
Eu fiquei aqui procurando igreja. Alta pandemia, as igrejas não estavam se reunindo, estava tudo parado, né? Estava tendo os cultos online somente. Aí depois, em agosto de 2020, eu lembro que começou a ter a abertura, o retorno aos cultos, né? Aí eu comecei a frequentar algumas igrejas por aqui, né? A minha mãe, que já é um pouco idosa, ela tem 87 anos hoje, e na época os idosos ainda não podiam frequentar os cultos, né? Ela ficava querendo ir nos cultos, mas apesar dos cultos já haviam começado a acontecer nas igrejas presenciais, os idosos ainda estavam um pouco privados de participar devido a cuidados na pandemia, aquela coisa toda, né? Então eu fiquei sozinho, frequentei algumas igrejas, passei por algumas igrejas daqui da cidade, né? Até que em outubro de 2021 vim para cá a convite da sua mãe mesmo, Sim. né? Porque a minha mãe começou a conversar com a sua mãe sobre a igreja aqui da cidade e tal, e a tua mãe falando, irmã Francisca, vai conhecer nossa igreja e tal, né? Para quem está assistindo, a mãe do meu entrevistador aqui é muito amiga da minha mãe de muitos anos, de infância, digamos assim, né? Sim. Muitos anos. Lá de Penápolis. Penápolis, cidade muito maravilhosa, especial. Maravilhosa cidade. A gente tem no coração, né? Elas são amigas desde a infância, né? Sim. E minha mãe veio para cá, e a irmã Elza já morava aqui há muitos anos, né? E falou para minha mãe, vai conhecer nossa igreja lá. Enfim, viemos, né? E desde quando eu comecei a vir para cá, desde a primeira vez, eu já havia passado por 2 igrejas, né? 3. Já tinha tido uma passagem por 3 igrejas, né? E vendo onde é que Deus me queria, né? E quando eu vim para cá, desde do começo, de quando eu comecei a vir para cá mesmo, eu já senti o Espírito Santo de Deus falando ao meu coração que era aqui que ele me queria e era aqui que ele iria me usar, né? E com a minha chegada aqui, houve os comentários todos e... Enfim, para encurtar um pouco, houve a sugestão, né, de formar um coral. Então formamos um coral na época e apresentamos em 2 meses, né? Preparamos 2 hinos com o coral e fizemos uma apresentação de 2 hinos no Natal de 2021. E aí a coisa deslanchou e não paramos mais. Estamos aqui com o coral até hoje, né? E estamos aqui trabalhando na igreja, que me dá muito prazer e alegria e convicção de que é aqui que Deus me trouxe, né? Me quer nessa cidade, trabalhando aqui com o dom que Ele me deu, né? Sim. Acompanhando os hinos congregacionais no piano e trabalhando com o coral também, colaborando no período de louvor também, tocando também. Sim, né? sim. No último domingo, inclusive, o irmão fez isso, né? Sim. E ficou muito bom. E se o irmão me permite destacar aqui nesse momento... recentemente nós concluímos a campanha para aquisição do nosso piano digital, não é? Foi uma vitória muito grande que Deus deu, por iniciativa do irmão, tendo conversado com o pastor Reinaldo, e aí nós concluímos essa campanha, não sei, não me recordo se foi agora no início de julho, acho que foi em junho, mês 6. E aí nós estamos com o nosso piano digital novo aí para ser usado. Tivemos uma estreia oficial no domingo, acho que retrasado, né? Sim. Então, apresentamos o piano à igreja, né? Um piano digital muito bom, que foi uma grande aquisição que a igreja fez. A igreja estava precisando, né? Sim. Muita necessidade mesmo de um bom instrumento. E graças a Deus e à liberalidade dos irmãos cooperarem, né? Apresentamos o instrumento oficialmente para a igreja, né? Domingo retrasado, onde eu conclamei a igreja para nós todos cantarmos juntos o hino Tu És Fiel, que é o número 25 do HCC, né? Agradecendo a Deus por essa conquista, né? Por essa aquisição e enfatizando a fidelidade de Deus para com a igreja e para conosco, né? E tudo que a igreja precisa, Deus provê as necessidades, né? Então, estamos muito felizes aqui nessa igreja, né, trabalhando para a obra de Deus. Muito bom, meu irmão, muito bom. Agora, bom,
como eu disse, a gente pulou para o fim da história, mas tem um meio grande aí. Então nós vamos voltar um pouco aí nesse meio, né? O irmão disse que concluiu a faculdade em 2003. Se não me falha a memória, o irmão foi para a primeira de São Caetano em 2000. E esse período aí, 2000, 2003, o irmão ficou lá até quando? Como que foi o desenvolvimento do ministério? O que aconteceu depois disso? Enfim, fique absolutamente à vontade para conversar com a gente a esse respeito. No ano de 2000, eu fui definitivamente para a primeira de São Caetano e fiquei lá até 2004, né? Em novembro de 2004, eu fui sondado pela primeira Igreja Batista em Suzano. Acho que pertence à Grande São Paulo, né? Suzano. Sim. E para encurtar um pouquinho, eu fui sondado em novembro de 2004, aí deu-se início a um processo, né, com a igreja, até ter uma assembleia administrativa lá na primeira de Suzano, onde teve uma eleição para eu ser convidado oficialmente para ser o ministro de música da primeira de Suzano, né? Então teve essa assembleia administrativa com a eleição e tudo, e estava eu e um outro rapaz, digamos assim, disputando, né? E teve a eleição, e para glória de Deus, eu fui o vitorioso na eleição e tive convite oficial para ser ministro de música da igreja, primeira de Suzano, em tempo integral, né? Mas lá foi uma passagem curta, durou apenas um ano, né? Depois, em 2000, eu fui empossado em abril de 2005, né? Sim. Em 2006, por força do destino, o ministério lá a minha participação lá foi encerrada. Eu voltei para São Caetano, né? Em 2006. Voltei para a minha igreja mãe, onde eu nasci, Vila Gerte, né? E lá eu fiquei em stand-by, digamos assim, né? Vendo o que Deus queria para a minha vida, né? E lá eu fiquei, cantei no coral, tudo, né? Cheguei a cantar no coral lá, colaborar, tudo, e fiquei lá esperando ver o que Deus tinha para a minha vida ministerial, né? Até que em 2008 eu tive também um convite, digamos assim, para atuar na Igreja Batista da Borda do Campo, em São Bernardo. Né? Aliás, 2008 não, foi em 2010 essa Igreja de São Bernardo, né? 2008 eu tive uma pequena passagem por uma igreja Assembleia de Deus lá no Ipiranga, que é a igreja do meu irmão mais velho, o Cláudio Honor, né? Onde ele está lá até hoje frequentando tudo. E eu tive uma passagem por essa igreja também. Como foi esse contato, irmão Claudinei? O meu irmão, ele é membro dessa igreja. Sim, né? Sim. E essa igreja, antigamente, era lá perto da Estação Sacomã, hoje Estação Sacomã do metrô. Né? Mas essa igreja cresceu muito. Chama ADAI, a Assembleia de Deus do Alto do Ipiranga. Cresceu demais essa igreja, eles estão num outro local lá hoje, um local enorme. Na época, era um salão lá perto do Sacomã. Sim. Né? E foi lá que eu frequentei. Eles se reuniam lá antes, né? Cheguei a formar lá o coral também, em 2008, tudo, né? Formei o coral, cheguei a apresentar algumas vezes o coral lá, mas lá foi uma passagem curta também. Foi apenas, tipo assim, o meu irmão que fez um tipo de um convite, Claudinei, o pastor lá está querendo fazer um coral, tal, você não quer lá dar uma força pra gente? Eu fui. Fiquei frequentando lá um tempo, fiz o coral lá, montei o coral, mas foi uma passagem rápida, né? Porque o meu ministério é na Igreja Batista mesmo. Sim. Né? Foi uma passagem meio rápida lá, né? Mas foi uma igreja em que eu fui muitíssimo bem acolhido, né? O saudoso pastor Paulo Silas, que inclusive, infelizmente, veio a falecer há uns tempos atrás, aí não lembro direitinho quando ele faleceu, mas faleceu muito novo devido a um AVC que ele teve. Pastor muito homem de Deus mesmo, muito amigo, né? E fui lá muito bem tratado e muito bem acolhido. Tive uma passagem muito abençoada lá também naquela igreja, né? Em 2010, eu fui meio que a convite também, se bem que eu comecei a frequentar lá, espontaneamente, né? Por minha vontade mesmo. Depois, houve um convite lá
para eu trabalhar lá, ajudar lá na área da música também, né? Ajudando no coral, né? E tocando no louvor também. E lá eu estive até 2011, porque em 2011 saiu de lá daquela igreja, uma congregação que saiu de lá daquela igreja, digamos assim, que formaram uma comunidade lá em São Bernardo, né? Comunidade Batista Terra Nova, né? E em 2011 eu fui para lá, né? E participei lá durante algum tempo também. Formei coral lá, ajudei lá, né? E os anos foram se passando, né? E depois aí os anos foram passando, eu fui ajudando lá, né? E eu estive colaborando também em igreja em Goiânia, né? Atuei... Goiânia, estado de Goiás. Goiânia, estado de Goiás. Como assim, Estive meu lá, longe? Fui para lá também, né? E lá eu atuei na Igreja Batista do setor Pedro Ludovico, né? Em Goiânia, como ministro de música também e tal. Mas o tempo lá acabou em 2020, né? Isso foi estive em Goiânia de 2014 a 2020, né? 2020 eu vim embora de volta para São Caetano, né? Em 2020 eu vim embora em fevereiro de 2020, né? 2019 o meu pai faleceu tudo. E em 2020 eu vim embora de Goiânia para São Caetano de volta, porque eu passei pelo advento do divórcio na minha vida, né? O evento do divórcio. E então voltei para São Caetano, né? E em 2020 meu pai havia falecido, minha mãe, como eu passei pelo evento do divórcio, vim morar com a minha mãe e tudo, e 2020 nos transferimos para cá, para Indaiatuba, né? E a sugestão da minha irmã, né, que já morava aqui um pouco antes do meu pai falecer, em 2019, né? Falei, mãe, aluga a casa aí em São Caetano e aluga lá em Indaiatuba, vai morar com a gente lá, né? E foi assim que eu vim para Indaiatuba. E depois começou aquela peregrinação, digamos assim, né, por igrejas aqui para ver onde é que eu ia ficar, né? Sim. E foi aqui e aí vim parar aqui em outubro de 2021. Ok. E estamos aqui, né? Perfeito. Um breve histórico, mais ou menos, né, da minha trajetória. Ok. Antes da gente continuar, eu quero passar um recado para o nosso pessoal aqui, lembrando, né, dos nossos patrocinadores, e faço sempre um destaque que é bastante oportuno para esse momento. Não está aparecendo aqui na nossa televisão agora, mas nós temos como nosso patrocinador a Copytech. Quero mandar um abração para o Evandro, para toda a equipe que trabalha com o Evandro aí, e incentivar você que precisa de impressoras, de scanners, copiadoras. Faça contato com a Copytech, eles podem te ajudar e te atender, fazendo locação de equipamentos que com certeza vão suprir a necessidade da tua empresa, do teu comércio, enfim, daquilo que você precisa. Um abração, Evandro, tamo junto na caminhada. E eu também preciso falar aqui dos nossos trabalhos sociais, né? O Secal, a Sevim e a Cristolândia, que são uma das razões de existir o nosso IBJMS Podcast. Nós falamos, sim, sobre a igreja, temos um compromisso com a nossa igreja local, mas também temos um compromisso muito profundo, muito intenso com as obras, com as causas sociais que fazem parte de forma direta e indireta do ministério da nossa igreja. Então, um abração para todos os líderes do Secal, da Acevim e também da Cristolândia aqui em Indaiatuba. Muito bem, irmão Claudinei, voltando aqui para o nosso bate-papo, que tá bom demais, eu queria conversar contigo sobre uma outra parte aí da tua vida pessoal, que é a questão, né, do Claudinei, o concertista e o músico profissional. Eu sei, sem muitos detalhes, não é, que você em algum momento teve a oportunidade de trabalhar profissionalmente na área da música, fora da igreja. E se você quiser compartilhar e conversar com a gente, passar algumas coisas
A esse respeito, eu penso que é importante para a gente ter uma ideia sobre isso também. Eu cheguei, durante 8 anos, eu cheguei a tocar profissionalmente em restaurantes lá em São Paulo, né, na noite mesmo. Mas é claro que eram restaurantes, ambientes familiares, lógico, né? E uma coisa que aconteceu, durante a minha trajetória como profissional, tocando na noite, aconteceram alguns fatos muito interessantes que, para mim, como crente e parte de testemunho, digamos assim, foi muito importante, né? Um fato que eu gostaria de citar aqui foi no ano de 88. Né? Eu toquei na noite lá em São Paulo de 86 a 94, 8 anos, né? Toquei em lugares bons lá de São Paulo, casas finas, né? E no ano de 88, eu lembro que eu tocava num hotel lá em São Bernardo. Eu tocava lá de semana, de terça a domingo, segunda era a minha folga, né? Eu tocava no almoço e no jantar. Uhum. E era um trabalho que eu tinha registrado em carteira, tudo, CLT, eu era registrado na minha carteira como pianista mesmo. Interessante, né? Diferente. Eu fui registrado na carteira como pianista nesse hotel, né? Era um hotel muito bom lá no centro de São Bernardo, lá perto da prefeitura lá. Hoje ele já não existe mais. Que mal lhe pergunte, o ofício do irmão nessa época era esse? Sim. Esse era o teu ofício? Eu só mexia com música. Muito bom. Só tocava profissionalmente só. Muito né? bom. E era um hotel muito conhecido lá na época. Hoje ele já não existe mais, está só o prédio lá. Eu nem sei o que é lá hoje, né? Mas na época era um hotel conhecido lá na cidade, né? Em São Bernardo, perto da prefeitura lá. E eu lembro que no ano de 88, quando eu toquei nesse hotel, você sabe que as empresas, muitas fazem convenções nos hotéis, né? Que Sim. dura uma semana, fazem as reuniões deles lá, sim, comerciais, sim. Aquela coisa toda. E teve uma semana que... Eu vou citar o nome da empresa aqui, tudo bem, né? Tintas Glazurite. Ok. Né? Estão fazendo propaganda pro pessoal da Glazurite aí, um abraço, viu? Essa fábrica de tintas fez lá uma reunião a semana inteira no hotel, durante o dia, né, de manhã até no final da tarde. E eles, no período do almoço, né, no horário do almoço, eles iam lá no restaurante do hotel almoçar, tudo, né? E eu tinha o hábito de, no meio do repertório que eu tocava MPB, temas internacionais, jazz, tudo, né? Um repertório bem variado. Só que eu tinha um hábito de, no meio do meu repertório ali, de repente, eu fazia uma seleção de hinos do cantor. Uhum. Né? Sem pretensão nenhuma, né? Sem pretensão. Tranquilo. É uma música, eu tô tocando aqui. Eu pegava alguns hinos do cantor e fazia uma seleção de hinos do cantor no estilo meio assim, meio música ambiente, meio piano bar, digamos assim, né? Meio jazz, assim e tal. E fazia os hinos, tocava os hinos do cantor. Né? Sim. Um que eu gostava muito de tocar era um dos meus preferidos, que é o antífona, o número 1, A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. Né? Eu gosto muito desse hino. E eu tocava ele no restaurante lá do hotel. Não só lá, como em outros lugares que eu toquei também. E eu fazia minhas seleções lá. E a mesa do pessoal dessa fábrica, dessa empresa, ficava pertinho do piano, assim. Eram umas 30 pessoas, talvez. Acho que era isso. Bom, passou a semana, né? Eles fizeram lá a reunião deles de segunda até sexta. Passou a semana, eles indo almoçar todo dia lá no restaurante do hotel, pertinho do piano e tal, e eu fazendo lá minha seleção de hinos. No domingo, eu fui lá tocar, eu tocava no domingo na hora do almoço, né? Também. E a segunda-feira era a minha folga. No domingo, foi um senhor lá com a família toda, com a esposa, os filhos, 3 filhos ele estava, né? E ele chegou lá para almoçar. Aí eu estava tocando, ele esperou eu parar, dar o meu intervalozinho e veio falar comigo, né? Ele veio, se apresentou, olha, meu nome é fulano de tal, e você viu aí essa semana, né? Teve a convenção aí da empresa de tintas aí, e eu sou o diretor comercial geral da empresa, né?
E eu participei da convenção aí, talvez você não me perceba, não viu, eu falei, muita gente e tal, mas, ele falou, pois não. Eu falei, olha, eu vim aqui hoje com a minha família, trouxe minha esposa e os filhos, porque você tocou umas músicas aí que não eram músicas normais de repertório popular, assim, eram melodias muito bonitas que me fizeram muito bem. E eu gostei demais daquelas músicas. E eu vim aqui hoje com a minha família, porque eu quero ouvir de novo aquelas músicas. Você tocaria? Eu falei, claro que eu toco, com todo prazer, né? E naquele momento, o Espírito Santo de Deus já me tocou, que eram os hinos do cantor, né? Que eu toquei, que fez bem a ele gostou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava pensando que a história ia seguir num outro sentido. Eu imaginei que fosse um crente em Cristo. Não era. Não era. Não. Tá, segue aí então, porque o papo tá 10. Não segue era. Aí, ele não era crente. Sim. Né? Ele não era. Sim. Por quê? Porque assim que ele falou dessas músicas que fizeram bem a ele não conhecia. E na hora o Espírito Santo de Deus já me tocou. As músicas, os hinos que você tocou, mexeu com ele. Ele veio aqui para ouvir. Eu senti Deus falando isso comigo. Né? E aquele homem falou, olha, eu vim aqui hoje para ouvir aquelas músicas de novo. Você poderia tocar para mim? Eu falei, claro, com todo prazer. Ele perguntou para mim, que músicas são essas? Eu falei, olha, eu esqueci o nome dele, eu não lembro. Olha, senhor, essas músicas são hinos evangélicos. Eu sou evangélico, sou da Igreja Batista, e esses hinos são hinos que a gente canta nas nossas igrejas batistas, nos nossos cultos, nas nossas reuniões. Ele falou, puxa vida, rapaz, mas que coisa linda, me trouxe uma paz, me fez tão bem. Poxa, pois não, senhor, pode arrumar uma mesa pertinho do piano aí que eu vou ter imenso prazer em tocar elas para o senhor de novo. E o senhor está convidado a participar, procure alguma igreja batista perto da sua casa que o senhor vai ouvir exatamente esses hinos aí. Esses hinos que eu toquei aqui são cantados nas nossas igrejas. Naquela época, acho que ainda cantava muito hino nas igrejas, né? Porque hoje em dia não são todas as igrejas que tocam, né? Na nossa igreja aqui nós tocamos, né? Então eu convidei ele a procurar uma igreja batista, né? Que são exatamente aqueles hinos, né? Aquele que fez bem a ele, que ele queria ouvir, né? Então eu falei, olha, esses hinos são hinos que a gente canta nas nossas reuniões, na Igreja Batista, pertence ao nosso inário, né, tal. Ele falou, puxa vida, rapaz, mas que bom, me fez tão bem. Bom, a minha parte eu fiz. Agora, a parte que cabe ao Espírito Santo, espero que Deus tenha feito na vida daquele homem. Com certeza fez. Né? Então, aí você teve a oportunidade de tocar para ele, para a família, na ocasião? Enfim. Naquela ocasião, né? Ele foi claro em dizer, né? Que ele foi aquele domingo almoçar lá, porque ele queria ouvir de novo aqueles hinos, aquelas músicas que fizeram muito bem para ele. E ele disse que comentou na casa dele com a esposa dele, olha, tem um pianista lá no hotel que a gente fez a convenção essa semana, que ele tocou umas músicas bonitas lá, que fez tão bem, eu quero levar você domingo lá para você ouvir também. Então, olha só. Que interessante, né? E um outro fato que eu gostaria de compartilhar muito foi, isso já foi um pouco mais, isso aconteceu em 1988, né? Depois, bem mais para frente, em 2011, né? Eu tive a oportunidade de tocar em navio de cruzeiro, né? Esses navios enormes aí. Viajou o mundo, irmão Claudinei? Eu estive O navio saía, não bem o mundo, né? Eu toquei em 2 navios. É que eu tô valorizando, tá? Tô então tentando dar aquela força, mas enfim. Que lugares interessantes? Não foi bem o mundo, né? Sim, mas que lugares interessantes? Em 2011 eu estive na Europa. Okay. Tocando num navio de cruzeiros lá na Europa, né? O navio saía todo sábado à tarde de Barcelona, na Espanha. Aí navegava a noite inteira e amanhecia domingo de manhã numa cidadezinha do sul da França chamada Villefranche. Passava o domingo lá, de noite, à tardezinha, final da tardezinha saía, navegava a noite inteira. Depois era o mesmo ritual, assim, digamos assim, segunda, terça e quarta, passava por 3 cidades da Itália, né? Ok. O navio. Depois... segunda era uma cidade chamada Livorno, terça-feira era uma cidade chamada Civitavecchia, que fica perto de Roma, e quarta-feira era lá em Nápoles, onde jogou o Maradona, tudo, sim. Né? Então era 3 dias, 3 cidades da Itália. E quinta-feira o navio atracava lá
na Tunísia, na ponta da África, lá em cima no Mediterrâneo, na ponta do Mediterrâneo, lá em cima. Né? Saía da Tunísia quinta-feira à noitinha, navegava a noite inteira e depois sexta-feira o dia inteiro e sexta para sábado a noite inteira e atracava de novo em Barcelona, na Espanha, e fazia esse mesmo trajeto depois. Né? Eu fiz 2 meses fazendo esse trajeto lá na Europa. Ok. Né? E toquei no outro navio aqui na costa brasileira, aqui, né? Na temporada brasileira, por outra companhia, né? A Royal Caribbean. Né? E um fato que aconteceu no navio foi interessante também. Eu tocava no restaurante do navio, né? E eu também tocava os hinos lá no navio. Né? E teve uma noite que eu estava tocando, e naquela noite eu toquei um dos cânticos que eu mais gosto, que é o Perto Quero Estar. Ok. Né? Esse é um dos cânticos que eu mais gosto. Sempre que eu sento no piano, lá em casa, tudo, eu gosto sempre de vez em quando tocar ele também, né? E eu toquei esse cântico lá naquela noite no navio, né? Um restaurante enorme. O navio era muito grande, né? E o piano era um piano daqueles de cauda de concerto mesmo, grande. Sim. Né? E tinha um som maravilhoso, não precisava quase que nem microfonar, porque o som do piano era... Enfim, eu toquei esse cântico naquela noite, né? E no dia seguinte, eu estava no restaurante da tripulação, almoçando, e uma jovem se aproximou de mim. Ela falou, oi, tudo bem? Eu falei, oi, tudo bem? Pois não, tá. Aí ela sentou assim e falou, você é o pianista que estava tocando ontem à noite no salão de jantar, né? Falei, sim, sou eu. Tá, meu nome é tal, prazer, Claudinei e tal. Eu posso conversar com você aqui? Eu falei, pode, senta aí, fica à vontade, né? Ela falou, olha, eu percebi que você tocou uma música ontem lá, que eu conheço aquela música, né? Não é nenhuma dessas populares aí, você tocou muitas músicas lá, mas teve uma lá que você tocou... E eu conheço, a letra dela é Perto Quero Estar, né? Eu falei, sim, eu toquei essa música, sim. Você é evangélico? Eu falei, sou da Igreja Batista, né? Ah, tá. Ela falou, rapaz, aquela música mexeu comigo. Eu falei, é mesmo? Eu esqueci o nome da moça, né? Eu falei, é mesmo? Poxa, legal. Ela falou, eu fui evangélica. Eu estou afastada da igreja há algum tempo e aquela música eu ouvia na igreja. Sim. E eu gostava muito dessa música. E quando você tocou, eu percebi. Ela era uma garçonete do salão de jantar, né? E ela falou, quando eu percebi que você tocou aquela música, rapaz, mexeu comigo. Eu estou afastada do evangelho da igreja. Eu falei, olha... Quando você desembarcar, que terminar seu contrato, procura se reconciliar com Deus, com a igreja, né? Eu falei, é isso que eu vou fazer, rapaz, porque mexeu comigo essa música, né? Então, eu tive a oportunidade de, mesmo não estando tocando, atuando no ministério em si, na igreja, mesmo fora, nas oportunidades que eu tive, eu procurei testemunhar do amor de Cristo. Sim. Né? Porque havia, assim, realmente havia uma certa resistência, assim, né, de algumas pessoas, né? Poxa, o Claudinei toca fora, toca, mas eu tenho a minha consciência tranquila, né? Eu sempre escolhi os ambientes que eu ia atuar profissionalmente. Sim, né? sim. E sim. olha que interessante essas oportunidades que eu tive, né? Essas experiências que eu passei, né? Porque nós podemos ter testemunhado o amor de Cristo em qualquer lugar que a gente pôr a planta do nosso pé. Inclusive sem palavras, né? Inclusive sem palavras. O evangelho precisa ser vivido. Não ser só simplesmente contado, né? A gente tem que viver. Tem que viver. O pastor Reinaldo, ontem, no culto, acho que no culto ontem de manhã, ele falou: se um dia nós formos impedidos de pregar o evangelho... Sim, falou ontem. O pastor Reinaldo falou ontem de manhã, no culto da manhã aqui. Ele falou, se um dia nós formos impedidos de testemunhar do evangelho, e esses dias estão para chegar? Sim. Eles estão para chegar esses dias, né? Porque todo mundo está vendo o mundo como é que está aí. Sim. Está virado do avesso, né? Pode vir uma perseguição aí à igreja,
Nós podemos ser impedidos de pregar o evangelho. Sim, vamos viver. Vamos viver. Vamos viver o evangelho. Pastor Reinaldo foi enfático. Vamos viver através das nossas atitudes. Sim. E viver a atitude do evangelho, nós não vamos poder ser impedidos. Não há como impedir. Você ter atitudes, gestos que denotem que você é um servo de Deus, né? Não há como impedir isso, né? Não havia nada que me impedisse de eu tocar aquela música naquele navio, naquela noite, né? Porque o diretor do cruzeiro não chegou para mim e falou, você só vai poder tocar tal música, tal música. Não. Eu era livre para tocar. Você foi contratado para tocar o seu repertório. Tocar piano para os hóspedes, os passageiros do navio ali, e pronto. O que eu deveria tocar, eles não estipularam. Opa, deixa eu ser um missionário aqui. Sim, né? sim. Então, eu tive essas oportunidades, né? Aconteceram esses fatos comigo que eu achei muito interessante. Eu sempre que eu tenho a oportunidade, eu gosto de compartilhar isso com os irmãos, né? Para que sirva de edificação da minha própria vida mesmo, né? Porque sempre que eu conto, eu me sinto muito bem, isso me faz muito bem e edifica quem está ouvindo também. E é um testemunho pessoal. É um testemunho pessoal. Ter sido instrumento para, de alguma forma, aproximar as pessoas da presença do Senhor e, enfim. Mas, meu irmão, mudando um pouquinho de assunto, a gente pode pensar um pouquinho nesse momento aqui a respeito de música na igreja. Isso. E hoje nós temos visto aí tantas situações, não é? Tantas possibilidades nesse mundo multicultural, né? E ao mesmo tempo que isso é, sem dúvida alguma, algo muito bom, porque nos dá a possibilidade de criar pontes com mais facilidade para ter um diálogo aberto, franco e sincero com esse mundo pós-moderno, ou há quem diga, não é, com esse mundo hipermoderno. A gente está vivendo a fase da hipermodernidade, não da pós-modernidade, né? Mas a gente sabe que a gente precisa ter uma disposição e muita sabedoria para lidar com tudo isso, sobretudo no que diz respeito a não correr riscos de abrir mão dos nossos princípios, dos nossos valores, que são os princípios, os valores cristãos, baseados nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, na Bíblia. A música, ou a área da música, é um ministério fantástico, maravilhoso. Eu não consigo pensar hoje a ideia de igreja sem a música, a não ser no contexto de perseguição, sobre o qual a gente já deu até um simples lampejo aqui, não é? Mas nós sabemos que dentro da realidade que a gente vive, a música é uma ferramenta preciosa, poderosa em alguns momentos e faz parte da nossa liturgia de culto. Eu queria que o irmão falasse com a gente um pouco sobre tudo isso, essa questão das variações, a questão das diferenças litúrgicas. Possivelmente, se você quiser tocar na diferença entre aquilo que é sacro e o que é profano, ou se a gente não quiser pegar tão pesado fazendo essa distinção, a gente pode trazer aqui a ideia daquilo que é secular e do que é consagrado, que necessariamente não é santo, mas que é algo que nós fazemos com o único objetivo de oferecer a Deus. E isso cabe muito dentro da igreja hoje. Só que existe, por um outro lado, uma crise. Hoje mesmo, eu estava ouvindo alguém falar, um comentário, que parece que é algum camarada aí, né, de uma outra situação absolutamente diferente da nossa, em termos de conduta e de vida espiritual, questionando a postura de alguns evangélicos, de alguns crentes, em relação à questão das músicas que estão trazendo para dentro das igrejas. E aí a gente pode pensar naquilo que há de pior dentro da cultura brasileira. Não estou citando aqui porque eu não quero me expor e a gente não precisa se expor a esse ponto. Mas a grande questão é, a música pode sim conduzir o povo de Deus para uma adoração verdadeira, para estar na presença de Deus e para que vidas sejam edificadas e abençoadas, e se isso não for conduzido da maneira correta, pode ter o efeito contrário. A pessoa vem, tem um programa social pensando que é culto e ela volta para casa do mesmo jeito que ela voltou, às vezes até pior. E isso é um perigo.
que o irmão pode falar com a gente sobre essas minhas colocações, essa introdução dentro desse assunto? Bom, para começar, na minha trajetória de música ministerial, digamos assim, né? E até a música pela música em si, eu vejo Deus como criador da música, ponto. Porque a gente aprende que foi Deus quem criou tudo. A música foi criação divina. Embora eu tinha uma matéria no seminário que era a história da música, muito bacana, eu gostava muito dessa matéria. E nessa matéria a gente aprende como a música foi se desenvolvendo, aparecendo, o que hoje é pentagrama, o que hoje é uma nota musical no pentagrama. Na época da Renascença, ainda antes da Renascença, não existia pentagrama e não existia nota musical, existiam pequenos sinais assim numa linha reta que chamavam de neumas, né? Aí a coisa foi se desenvolvendo e hoje temos o pentagrama e as notas musicais, tudo, mas Deus é o criador da música. Você citou aí de música profana e música sacra. Eu aprendi que música sacra é aquela que exalta o nome de Deus. E a profana é aquela que não exalta o nome de Deus. E ponto final. Foi o que eu aprendi, né? Mas, hoje em dia, está meio que misturado as coisas aí em algumas igrejas. Eu já vi muito em vídeos no YouTube e reportagens por aí, ritmos e até músicas já seculares, que eles pegam a melodia e põem uma letra evangélica e tudo mais. Sim. Então estão fazendo isso, sim, né? Sim, infelizmente. Infelizmente. Esquecendo que Deus é o criador de tudo e ele pode inspirar alguém para compor uma bela música. Assim como eu citei Bach aqui há uns minutos atrás, que ele compunha as obras sacras dele e escrevia em exaltação ao nome do Senhor Jesus, exaltação a Deus, coisa assim. Então, hoje, infelizmente, muitas igrejas aí estão misturando as coisas. Para quê? Para atrair gente, para ter a igreja lotada, através de modismos vários, inclusive usando a música como um modismo também, para atrair o povo, né? Essa é uma questão que o irmão tocou agora. Infelizmente, né, a gente precisa estar muito vigilante a esse respeito, porque nós não podemos cair no erro de crescer e nos tornar uma igreja grande a qualquer preço. Uhum. Essa questão da música, entre essas situações que o irmão está colocando para a gente, né, das variações musicais em si, que são importantes e são interessantes desde que não sejam apelativas ou conduzam a coisas absurdas. Mas a gente tem também a questão da letra, não é? Eu penso que hoje um perigo nas letras é a questão da letra que é antropocêntrica. É exatamente esse. Eu vou ser abençoado, eu vou prosperar, eu vou avançar, Deus vai me fazer subir o monte. É tudo em torno do homem. Esse eu penso que é um dos maiores perigos, porque ele vai entrando de forma sorrateira. E essa teologia é falsa. É falsa. Porque a partir do momento que nós não adoramos a Deus, não exaltamos, não louvamos, e adorar, eu entendo que adorar a Deus pelo que ele é e louvar é pelo que ele faz. Qualquer coisa à margem disso nos conduz a olhar para o homem. E aí não é culto. É uma outra coisa, enfim. Exatamente esse termo que você usa aí, antropocêntrico. Eu estava com ele na cabeça aqui para usar ele aqui agora, né? Existem, assim como liturgias e cultos em algumas igrejas por aí, que a liturgia e as músicas são exatamente antropocêntricas, né? Apenas voltada para o homem. Que nem você falou, eu posso, eu isso, eu aquilo e tal, e você pode, você vai vencer aquela coisa toda. Não é não, gente. Deus é quem pode, Deus é quem é grandioso. E a música
tem que exaltar tão somente a Deus e acabou, fim de papo, como diz na gíria por aí, né? Sim. É só exaltação ao nome do Senhor. Em toda a minha trajetória ministerial, todos os corais que eu regi, eu sempre procurei tomar cuidado com a letra do hino, o conteúdo teológico da letra, se está exatamente exaltando ao nome do Senhor. Porque tem música, a gente tem que olhar com muito cuidado o que a gente vai usar, porque tem muita coisa aí se infiltrando nas igrejas, né? Então, eu dou graças a Deus. Eu não sou idólatra de denominação, né? Mas eu amo muito a denominação batista por causa disso. Graças a Deus, a nossa denominação é uma denominação que toma muito cuidado, né? Embora tenha muitas igrejas aí que são ramificações de igreja batista que usa o nome batista na placa e tal, mas nós pertencemos à batista da nata mesmo, tradicional mesmo, onde se ensina a palavra e onde se canta a palavra também, com o intuito único de exaltar o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a exaltação e acabou, é só Ele e pronto, né? Então, tem muitas músicas aí dentro das igrejas usando e fazendo, mostrando, incutindo na mente da pessoa que ela pode isso, aquilo, e a adoração numa dessa vira fumaça. Não. Vira fumaça, né? Então, graças a Deus, aqui na nossa igreja nós temos, mesmo quando eu não atuava aqui, que eu só frequentava, estava chegando na igreja, eu percebia, né? As músicas são escolhidas com cuidado. Aí, com a minha vinda para cá, começou-se a cantar mais os hinos, tudo, porque eu toco piano, conheço os hinos, tudo, né? Sim. Então, a gente toma esse cuidado aqui. Só para o pessoal entender, irmão Claudinei, que a gente não é contra a música contemporânea. Lógico que não é isso, viu, gente? Longe disso. Por exemplo, eu vou citar para vocês aqui 2 músicas, tá? Uma delas eu lembro o nome da música e o nome da banda. Aquela banda 4x1, Ninguém Explica Deus. Uma letra espetacular, maravilhosa, uma poesia contemporânea profunda, teologia profunda naquela música. Eu não vou lembrar da letra da música aqui, mas assim, é uma música que quando eu ouço, fala o meu coração e é aquilo que eu creio, ok? E tem uma outra que eu não vou lembrar o nome do artista, eu acho que nem o nome da música, mas a melodia é mais ou menos assim. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Naquela letra vai continuar falando que Deus continua sendo Deus independentemente daquilo que acontece na nossa vida. Isso é teologia. É diferente de outras situações que a gente vê em que há um caráter apelativo para que a pessoa ouça aquilo que lhe agrada e que faz bem, né? Que a gente gosta de ouvir, que alisa o ego, e se desvia do foco de ter esse relacionamento com Deus, de buscar entender. Por exemplo, ninguém gosta de ouvir. Eu costumo falar que na vida as coisas boas e as ruins acontecem. E todos nós podemos estar sujeitos, gente. Eu posso... Que o Senhor me livre disso que eu vou falar aqui agora, tá? Mas eu posso sair daqui e sofrer um acidente e ficar numa situação... Difícil, muito complicada. Deus muda por conta disso? Deus deixou de cuidar de mim, deixou de me amar por causa disso? Absolutamente não. Só que quando a gente se depara com essa realidade de que as coisas boas e as ruins também acontecem, inclusive na vida do crente, do servo de Deus, claro, tem gente que fala que não, né? Que é só pra gente ter vitória, que é só pra ter conquista e... Não é assim. Ser cabeça e não cauda. Isso. Não é assim, não é assim. O próprio Jesus falou, quando ele estava aqui na Terra, vocês vão ter aflição. Sim, no mundo tereis aflições, mas continua, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se Cristo compartilha conosco a vitória, a suprema vitória dele, nós já somos mais que vencedores com base naquilo que Paulo fala. Temos adversidades? Claro que temos. Eu
Mesmo na minha trajetória ministerial, louvando a Deus, servindo a Deus com o talento que Ele me deu, com o dom que Ele me deu, e o ministério que Ele me deu, tudo tal. Em maio de 1990, eu sofri um atropelamento muito grave na minha vida. Um carro me jogou longe, lá em Santo André. E a minha perna direita é quebrada. Eu tenho um pino de 30 centímetros dentro da minha perna. Eu fiquei de maio. Eu fiquei de maio a outubro de 1990 na cama. Deus permitiu que acontecesse isso na minha vida. 5 meses, meu irmão. Se a minha conta não estiver errada, né? Maio, junho, julho, pastor para outubro, 5 meses. Pastor matemático não é uma coisa muito... 5 meses. Eu passei um pedaço duro naquele ano. Foi triste, sem poder fazer nada. Dependia dos outros para tudo. Eu lembro que meu cunhado fazia a barba em mim, porque eu estava deitado na cama, não podia me mexer para nada. E eu ia falar, Deus, por que isso aconteceu? Poxa, eu sou teu servo, eu sou pianista, eu sou maestro do coral, eu toco na igreja, isso aquilo. Ué, e daí? Deus permitiu, mas eu estou hoje aqui, graças a Deus, bem. Depois que eu me recuperei, continuei servindo a Ele, Deus continuou me abençoando em muitas coisas na minha vida e estou aí, né? Então, tem as adversidades da vida normal, independente do que você esteja fazendo ou não. Deus permite, Ele te dá o escape depois, te dá o livramento, te dá a cura, e é assim. A realidade é que nós estamos sujeitos, né? A grande questão é se a gente abraça a nossa fé de maneira tão firme a ponto de dizer, como Jó, por exemplo, né? Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ponto. Então, com todas as adversidades, eu sempre procurei servir a Deus com o ministério que Ele me deu, o dom e o talento, independente do que aconteceu. Porque eu senti isso na minha vida, reconhecendo o que Deus fez na minha vida, o que Ele é na minha vida, e sempre tomando o cuidado de escolher aquelas músicas com as quais eu tenho certeza que eu estou adorando a Deus, né? Não me adorando, eu posso isso, aquilo, porque hoje em dia tem muita coisa nas igrejas por aí que você, né? Quando eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei assim, estarrecido. Eu falei, meu Deus, até isso estão fazendo? Funk evangélico. Não tem coisas que não dá. Não dá, né? É apelação, está partindo para um outro lado. Para realmente atrair o povo para lotar a igreja. É um culto ao homem. Totalmente. A adoração aí passa longe, se é que passa, né? Pelo menos longe passa. Então é dose, é difícil, né? Mas graças a Deus, eu sempre procurei com muito cuidado, muito zelo, a escolha do repertório. E aqui na nossa igreja eu percebo que isso é visto com muito zelo também. Amém, né? Amém. Graças a Deus. E é uma igreja onde a gente realmente, verdadeiramente honra e exalta a Deus através da música. Né? Se você que gosta de hinos do cantor cristão, vem assistir um culto com a gente aqui que você vai ver hino do cantor cristão sendo cantado aqui. Né? Sim, são todos bem-vindos. Claro que todo mundo é bem-vindo, lógico, né? Sim, então, falei talvez alguém que está assistindo, né? Poxa vida, eu queria uma igreja onde se canta hino. Vem conhecer nossa igreja aqui, né? Para adorar a Deus através dos hinos do cantor com a gente aqui. E HCC também, né? Porque aos poucos, devagar, a gente está introduzindo o HCC também aqui, né? E os hinos do cantor são verdadeiras pérolas, né? São preciosidades. Tem às vezes, letras de músicas ali, irmãos, e músicas também. Por exemplo, uma das autoras de hinos do cantor cristão que eu mais admiro, Fanny Jane Crosby. Fanny Jane Crosby? Meu irmão, a história de vida daquela enfermeira, mulher... Olha, só para resumir, tá, gente? Ela compôs, eu não sei dizer quantos hinos do cantor cristão. E dos hinos mais especiais que a gente gosta, talvez você não saiba, mas a autora, Fanny Jane Crosby, ela era cega. E ela foi enfermeira na Primeira ou na Segunda Grande Guerra? Eu não lembro sinceramente qual. Foi em uma das duas, tá? Ela foi enfermeira quando a guerra estava devastando a Europa. Ela atendia soldados nessa condição, nessa situação, cega. Então, por aí dá para a gente tentar entender o nível
de conhecimento que ela tinha de Deus, mesmo na sua limitação visual. E compôs hinos, escreveu músicas maravilhosas, letras que tocam o nosso coração ainda hoje. Um outro que eu gostaria de citar aqui também, Salomão Luiz Ginsburg. Sim, outro grande pastor, missionário. Então, nós temos no HCC, no Cantor Cristão e outros hinários por aí, tradicionais também, né? Nós temos um verdadeiro tesouro que infelizmente foi esquecido por algumas igrejas, infelizmente. Sim. Deram lugar a músicas que atrai povo, né? Não tendo cuidado com letra, principalmente, né? Conteúdo teológico, que é principal, né? Porque estamos aqui para adorar a Deus e exaltar a Ele, somente a Ele, né? E não para dizer eu, aquilo, eu isso, eu aquilo, ou você pode... Não, é adorar a Deus e acabou. Sim, né? sim. Mas, meu irmão, olha, nosso papo muito bom, muito bom. Eu costumo dizer assim, as pessoas quando a gente convida, elas ficam, sofrem, de certa forma, um choque de realidade. Claro que não foi o caso, né, contigo, mas o pessoal fala, mas será que eu vou conseguir conversar lá 1 hora? 1 hora não dá pra nada, porque já passou mais de 1 hora, já passou mais de 1 hora. A gente podia ficar aqui a noite inteira. Sim. Né? E a gente não conseguiu conversar, eu quero crer aí que 10% daquilo que você poderia passar pra gente, do teu conhecimento, da tua experiência de vida, sobretudo na área da música. Mas eu tenho absoluta certeza que aquilo que a gente conversou hoje aqui, para as pessoas que vão assistir esse conteúdo, vai fazer diferença de alguma forma. Sobre ritmo, né? Uma coisa, eu gostaria de compartilhar aqui algo bacana aqui com o pessoal. Sobre ritmo, estilo, né? Eu, particularmente, gosto muito de bossa nova. Gosto mesmo. E falo, gosto muito de Tom Jobim mesmo, porque, né? Mas temos também bossa nova evangélica. E mais ou menos 1 mês e pouco atrás, quando eu ministrei louvor aqui num domingo de manhã, eu coloquei uma bossa nova. Um cântico lá em estilo de bossa nova, só para ver o que ia dar. Uhum. Né? E olha, houve o Fernando, que tocou comigo no violão lá, eu no piano e tal, foi maravilhoso. E houve, pelo menos, de alguns irmãos que vieram falar comigo, pô, Claudinei, que bacana, rapaz, aquela bossa nova. E a letra diz, quão bela é o Senhor, quão formoso é o Senhor, a Ele quero adorar. Sim. Né? A beleza do meu Senhor nunca se apagará. A formosura do meu Senhor sempre resplandecerá. É uma música que exalta somente a Deus, porque está falando da beleza dele, da formosura, né? Então cantamos essa música aqui, em estilo de bossa nova, e a turma recebeu legal. Sim, né? O irmão veio falar para mim, pô, Claudinei, que bacana, rapaz, aquele estilo de bossa nova, gostoso, hein, legal. É diferente, mas... Né? Então, você vê, é um estilo que as igrejas não têm, assim, muito costume de tocar, de fazer, né? Mas é uma bossa nova, sabe? Quer dizer, com determinados estilos também podemos adorar a Deus com estilos variados. Claro, com muita atenção, com muito cuidado. Né? Tem que ter critério. Não vamos colocar aqui um funk que nem eu vi naquele dia aqui num domingo à noite, que não tem condições, né? Mas uma bossa nova, até uma balada com uma melodia fluente, bonita assim, né? Sim. Eu penso, particularmente eu penso que podemos usar estilos variados sim. Com muito critério, muito cuidado, claro. Sim. Né? É isso, meu irmão. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer poder bater um papo contigo aqui. Para mim foi bênção, maravilhoso. Que bom, fico feliz, viu? E pode ter certeza que se a gente... E nós queremos seguir em frente nessa caminhada aqui. Surgirão outras ocasiões e oportunidades para o irmão vir aqui, compartilhar aqui, com a gente. A gente pode bater papo sobre temas específicos dentro da música, que com certeza 1 hora também não dá para nada. E aí a gente se aprofunda em algumas áreas. Viu? Muito obrigado.
Que Deus continue abençoando grandemente a tua vida. Amém. Manda um abração lá para a irmã Francisca, nós continuamos orando por ela, né, Amém. pela boa recuperação dela. E a gente está junto na caminhada aí no ministério da nossa igreja. Que o Senhor continue usando a tua vida como instrumento e canal de bênção aqui para a nossa igreja local. Amém. Tá bom? Gente, valeu, é isso aí. Muito obrigado por nos acompanhar e até o nosso próximo podcast. Um abraço para todos, até mais. Tchau, tchau.